Bem-vindos ao Audaz, o podcast que inspira com histórias de disciplina, constância e ação. Nos movemos com intenção, agimos com estratégia e arriscamos com inteligência. Porque, afinal, ser audaz é evoluir com constância e decisão. E eu sou Laila Cavalcante, sua host audaz. Hoje eu estou aqui com Andressa Taqueta. Ela é mulher, psicóloga, especialista em relacionamentos abusivos e narcisistas. Ela ajuda mulheres a se libertarem e a resgatarem a sua autoestima. Não só mulheres, homens também, mas como o nosso foco é o mundo feminino, vamos falar desse universo. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com você. Prazer. Mas antes dela se tornar psicóloga, ela teve uma jornada. Ela não acordou e falou, ai, gente, eu sou psicóloga. Conta pra gente um pouquinho. Na hora de fazer faculdade, eu ainda não sabia o que eu queria. Psicologia não é a minha primeira faculdade. Tá vendo? Falei pra vocês. Eu tinha uma insegurança muito grande. E a minha mãe falava, Andressa, faz concurso público, porque concurso público traz estabilidade, segurança. Então, eu fui moldada a ter essa estabilidade, segurança. E quando chegou a hora de fazer a faculdade, eu fiz o teste vocacional. Você é boa em lidar com as pessoas, tem uma boa escutativa. Eu falei, psicologia. Só que eu tinha muitas crenças limitantes na época. Psicologia é coisa de gente rica. Como é que eu vou montar um consultório se eu não posso, se eu não tenho condições financeiras? E acabei seguindo o caminho ali, né, do concurso público, fiz administração. E aí, quando eu estava no concurso público, quando eu passei, me chamaram para dar aula para concurso. E eu fui dar aula de administração para concurso público. E na sala de aula, eu ajudava muito as minhas alunas a mudarem a mentalidade. Então, sempre com aquele pensamento de aprendi isso, peraí, deixa eu abrir aqui a minha mente, guardar nessa gavetinha para eu buscar, isso está aqui dentro de mim, eu sei, eu tenho esse conhecimento. E isso foi ajudando muito elas. E elas começaram a pedir que eu fosse coach de concurso para elas. E eu falei assim, meu Deus, não sei nem o que é isso. E aí eu fui fazer a formação em coaching. Aí eu falei, nossa, legal, gosto de ajudar as pessoas. E aí fui fazer formação em terapia sistêmica, em várias outras abordagens. E eu falei, realmente, olha, é isso mesmo, que lá atrás eu já queria, mas tinha uma insegurança que me limitava, é isso que eu preciso fazer. E aí eu fui, mergulhei no universo, fiz a graduação em psicologia, especialização em neurociências, e aí falei assim, aqui, esse é o meu propósito, é isso que me faz bem, é o flow, né? Quando a gente, nossa, pode ficar ali horas fazendo aquilo que você fala, nossa, é leve. Eu nasci então, para isso. Nasci para isso. E aí foi onde eu realmente me encontrei. Maravilhosa. E aí, qual linha da psicologia você passou? Você estudou terapia sistêmica, que é uma vertente da psicologia, mas você segue uma linha específica, que é o TCC. Eu sigo a teoria cognitiva comportamental, mas dentro do programa que eu desenvolvi, eu trago outras abordagens, né? Trago a terapia do esquema, até a psicanálise, né? Porque eu acho muito importante a gente entender aquelas questões, aquelas feridas, aqueles traumas, a minha experiência de vida que eu carrego, não só voltado para o hoje e para o futuro. Tem muita coisa que a gente carrega, que está ali realmente no inconsciente, que faz com que a gente haja
sempre no mesmo caminho, sem se questionar. Sem se questionar, por que eu faço isso? O que eu estou buscando com esse tipo de ação, né? Quem eu estou querendo agradar? Eu estou querendo a aprovação de quem? Então, tem muita coisa que a gente traz, e se a gente não olha, a gente não consegue mudar o padrão. Por isso que eu trago também outras vertentes que foram importantes no meu próprio processo de cura. Fala um pouquinho desse programa, né? É um programa terapêutico de independência emocional. Isso. Conta um pouquinho. Como é que você criou esse programa? Qual foi o balizador para esse programa? Primeiro, eu comecei a falar sobre relacionamentos. Quando eu comecei a atender, as pessoas que começaram a chegar no meu consultório eram pessoas que tinham ali questões dentro do relacionamento. E eu já tive muitas questões lá atrás no relacionamento. Eu passei por ciclos de relacionamentos tóxicos, onde tinha traição, desrespeito. Por quê? Porque eu mesma não me respeitava. Eu tinha uma insegurança, eu era aquela agradadora que passava por cima do meu amor próprio, dos meus valores, em busca de agradar o outro. E acabou que eu entrava em um relacionamento, saía e era o mesmo padrão. Eu falei, não, peraí, eu preciso olhar para dentro, eu preciso me curar, eu preciso entender o que está fazendo com que eu esteja sempre nesse padrão. E foi quando eu mergulhei num processo de cura. E toda essa jornada, que foi importante para o meu processo, é o que eu trago dentro do meu programa terapêutico. Então, dentro do programa terapêutico, ele foi idealizado justamente para essas pessoas que sofrem dentro de um relacionamento. Sofrem porque, primeiro, não sabem se relacionar consigo. Então, essa falta de amor próprio, essa falta de autoconhecimento, né, faz com que a gente busque no outro preencher um vazio, faz com que a gente busque a aprovação do outro, e aí a gente vai se distanciando de nós. Então, dentro desse programa terapêutico, a gente trabalha algumas vertentes para que essa mulher se torne uma mulher independente emocionalmente. É claro que dentro de um relacionamento existe uma interdependência. Existe uma troca dentro de um relacionamento. É 50% de um, 50% de outro. Mas a dependência é que se torna doentia, prejudicial. Porque a pessoa, ela existe para agradar, para buscar o afeto do outro. Então, a felicidade depende do outro. O senso de merecimento, a validação, a aprovação. Ela não se vê capaz. Ela não se vê feliz. Ela acha que sempre precisa de alguém do lado de fora falando, olha, você é legal, você é inteligente, você é capaz. Ela não acredita em si. E aí a gente vai dentro desse programa, primeiro, tratando aquilo que a gente traz desde a infância. As pessoas às vezes não dão valor, né? Achar, para que eu preciso voltar lá na minha infância para tratar alguma coisa ou para revisitar alguma situação? Porque foi isso que te moldou. Se você não voltar lá, você não vai entender o porquê que você está tendo essa atitude hoje em dia. Porque você aprendeu lá quando você era pequeno a ter essa atitude hoje em dia. Então, você tem que olhar. Lá, ali na nossa primeira infância é quando a gente está dando significado ao mundo. A gente está entendendo o que é amor, como se relacionar, o que são as pessoas, o que é o dinheiro, o que é o trabalho. Então, se eu vejo os meus pais ou pessoas na minha família brigando pelo dinheiro, o que eu estou entendendo sobre o dinheiro? O
dinheiro é ruim, o dinheiro separa as pessoas, o dinheiro gera briga. E a criança, ela é totalmente emocional. O córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro que filtra, que analisa, que julga, ainda não está formado. Então, a criança, ela realmente, tudo que ela ouve, tudo que ela percebe, vira uma verdade absoluta. E aí ela cresce com essa crença real, inabalável, de que as pessoas não são confiáveis, o dinheiro é ruim, todo homem trai, eu nunca vou conseguir ter sucesso, isso não é para mim. Quantas crenças, quantas coisas a gente vai absorvendo e a gente vai vivendo através dessa visão de mundo. Por isso que aí você chega no relacionamento, você acaba, de fato, repetindo aquilo que você viveu na infância. Ou uma rejeição, um abandono, uma falta de atenção, uma ausência. E aí é como se na vida adulta a gente quisesse consertar aquilo que aconteceu. Então, lá na infância, quando nós somos crianças, nós não precisamos só do alimento nutricional para crescer. A gente precisa do alimento emocional, né? Que é amor, carinho, afeto, atenção, proteção, segurança, senso de importância. E aí, quando eu cresço, com falta disso, algumas lacunas vão se criando. E aí, né, o que as pessoas chamam de criança interior, não é nada místico, não. São essas memórias que a gente vai guardando no nosso inconsciente e a gente cresce dando significado. Poxa, eu não sou boa o suficiente, porque se eu fosse boa o suficiente, a minha mãe e o meu pai teriam me dado atenção. Eu não sou boa o suficiente, porque lá na infância eu ouvi que eu não faço mais que obrigação. Então, eu me esforcei, eu fiz, eu me dediquei. Não, é sua obrigação. Ou seja, lá na infância eu estava buscando uma validação, né? Porque a criança é assim. A criança, ela tá no sofá, ela pula do sofá. Mãe, olha o que eu fiz. Ela tá o tempo inteiro buscando validação. E a gente cresce com essa autoimagem a partir do que a gente ouve das outras pessoas. E aí, se a gente ouviu... você é terrível, você não serve para nada, você nunca vai dar em nada, você não faz nada direito, tudo que você encosta, você estraga. Quantas coisas a gente ouviu na nossa infância que foi dando para a gente uma direção do que nós somos. E aí a gente se enxerga a partir não de quem nós somos, verdadeiramente nós somos, mas a partir do que falaram pra gente, do que o outro falou. Não é nem do que o outro enxerga, né? De como o outro foi treinado na vida dele e como ele passa isso de geração para geração, né? Exato. Imagina uma mãe que nunca recebeu carinho, afeto, ela nunca recebeu palavras de afirmação, elogios. Ela não sabe dar para a filha. E aí essa filha cresce com o senso de incapacidade, inadequação, merecimento baixo. E aí ela vai para a vida adulta e não só no relacionamento. Em diversas áreas da vida, ela acaba não tendo resultado porque a crença sobre ela é negativa. E no amor, isso é muito forte, porque quando a gente vai se relacionar e a gente acredita que não é boa o suficiente, que não tem valor, que precisa fazer demais para conquistar o amor, como a gente se comporta nesse relacionamento? A gente dá tudo de si, pega 100% da responsabilidade daquele relacionamento funcionar. Aí você vê, né, mulheres sobrecarregadas, fazendo tudo. Por quê? Porque ela aprendeu, muitas vezes, lá com aquela mãe
que foi guerreira, né? E ela fala, nossa, minha mãe foi guerreira. Ela aguentou tanta coisa por mim. E ela acha que o certo é ela seguir o mesmo caminho. Existe uma lealdade familiar. E a gente acaba repetindo esses padrões e, às vezes, no amor, se conectando com uma mulher, né, se conectando com um homem, muitas vezes, que tem os mesmos comportamentos que o pai. E aí ela fala, não, eu vou ser diferente. Mas, se você observar ali minuciosamente, você percebe que aquele companheiro faz ela se sentir da mesma maneira como ela se sentia em relação ao pai ou como ela via a mãe se sentindo em relação ao pai. Uhum. Por isso, a gente, dentro desse programa, a primeira fase é identificar quais são as feridas que eu carrego. Uma ferida de rejeição, por exemplo. Uhum. Uma ferida de rejeição, na vida adulta, o que essa pessoa faz? Ela busca alguém que a rejeite, porque a crença dela é que ela vai ser rejeitada. Então, inconscientemente, ela se conecta com alguém que vai rejeitá-la. Ou ela rejeita o outro, porque ela acredita que ela vai ser rejeitada, então é melhor eu rejeitar primeiro porque ele vai rejeitar. E ela se auto-rejeita. Uhum. E aí ela se deixa de lado, se abandona para fazer tudo pelo outro e esquece de si. Então, ela vive o ciclo de rejeição da mesma forma. Uhum. Quando ela carrega uma ferida de abandono, e lembrando que quando eu falo em rejeição e abandono, não necessariamente é um super trauma, Sim. né? Às vezes é algo que aquela criança sentiu. Às vezes percepção. É percepção infantil. Às vezes ela teve que... os pais tiveram que trabalhar e ela teve que ficar na casa de uma tia que não dava atenção para ela. Ela pode ter se sentindo abandonada. Uhum. E aí, essa ferida do abandono faz com que ela age o tempo todo com medo do abandono. Ela faz de tudo para não ser abandonada. Uhum. Então, ela é super agradadora, não sabe dizer não, resolve a vida de todo mundo, é perfeccionista, salvadora, ela quer salvar o outro porque ela acha que assim ela evita o abandono. Uhum. E aí ela está sempre em relações tóxicas, porque ela vai se conectando com uma outra pessoa que vai fazer exatamente isso. Vai sugar dela. Uhum. Sim. O padrão que ela se conecta são pessoas com problema financeiro, dependentes químicos, abusivo, tóxico, pessoas indisponíveis emocionalmente, pessoas casadas, pessoas que não querem se relacionar. Por quê? Porque aí ela faz esse esforço enorme, ela salva essa pessoa e ela se sente útil, se sente importante, achando que assim não vai ser abandonada, e é exatamente isso que acontece. Uma pausa nesse episódio para agradecermos aos nossos patrocinadores. Libra Produções, que é esse estúdio maravilhoso que a gente grava, a Isla, do Village Mall, e a Olivia Design, que faz joias e semi-joias lá no Barra Shopping. E agora vamos voltar para o nosso episódio. Essa questão da percepção é muito interessante, né? Porque até nos relacionamentos, né? A gente nunca para pensar em como o outro realmente percebe aquela sua atitude ou o que você falou. Para você é uma coisa, você teve uma entonação, você teve uma... Na sua cabeça estava ali tudo formulado, lindo, mas a pessoa percebeu completamente. Eu não falei nada disso. Mas eu falei, deixa eu te explicar, eu falei isso, mas a pessoa percebeu. E com a criança você vê isso muito, pelo menos com os meus filhos, eu vejo isso muito bem, né? Que às vezes você fala uma coisa, aí ele vai retruca, eu falei, mas meu filho, eu não falei isso, meu amor, presta atenção. A percepção, a nossa percepção, ela tá sempre contaminada pela nossa história de vida, pela nossa personalidade, pelos nossos medos, pelos nossos traumas. Então, a maneira que a gente enxerga é diferente do outro.
E isso, olha que interessante, dentro, né, do programa terapêutico, a gente trabalha essa cura, né, inicial ali do que vem da infância, e lá no final, quando essa mulher já resgatou o amor próprio, a identidade, a autoestima, ela vai aprender a se comunicar de forma saudável, a se relacionar de forma saudável. Porque ela não sabe. Ela não sabe. E você sabe que isso faz parte de... Eu trabalho com vendas também, né? Uhum. Isso faz parte do treinamento de vendas dos vendedores. Uhum. Quando a gente vai treinar vendedor, tem até alguns cards que a gente usa. Não sei se você já viu um da velha e da sim, jovem. sim. Uhum. Que a gente mostra os cards e cada um enxerga uma coisa. Tem gente que enxerga uma velha, tem gente que enxerga uma menina nova. E aí, quando a gente faz a dinâmica, a gente mostra para eles que uma mesma coisa, as pessoas podem ter percepções diferentes. E isso funciona para eles como relacionamento em equipe, para eles entenderem que o outro não vê o que eles estão vendo, e também para o cliente, para você saber como lidar com o seu cliente e avançar na venda. Exato. Porque às vezes o que você está mostrando para a sua cliente não é aquilo que ela está vendo. Então você tem que, né, recalcular sua rota para você poder conseguir fazer a venda. E a gente sempre tem o costume de tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Mas o outro é diferente. Eu preciso... Empatia não a empatia é, de fato, você calçar os sapatos do outro. É você perceber o mundo como ele percebe. Então, essa pessoa tem... uma criação diferente, um jeito, uma personalidade. E aí a gente também precisa aprender a lidar com isso. Que é quando, dentro desse processo, a última fase desse processo é se relacionar de forma saudável, porque a gente não sabe se relacionar de forma saudável. A gente nunca aprendeu isso. A gente não entende nem a nossa própria personalidade, a gente não entende quais são os nossos valores, o que é importante para nós, o que é inegociável. E aí, como é que a gente quer que o outro, né, faça isso por nós, trate a gente de determinada maneira, se nem a gente sabe? Então, essa mulher, ela entende quem ela é, como ela se comporta, como é o padrão dela, porque que nem você falou, as pessoas são diferentes. E aí, um casal, por exemplo, existe ali, a mulher é extrovertida, o homem é introvertido. Ele gosta de planejamento, ela gosta do imprevisto. Como é que eu vou lidar nessa comunicação sem ferir o outro, sem querer que as coisas girem em torno do meu umbigo? Então, a gente precisa entender como as pessoas funcionam e entender como eu funciono. Primordialmente, né? Porque o relacionamento é isso, é ceder. É esse encontro, esse 50% de cada. Só que se a gente não conhece, é muito difícil. A gente vai encontrar muitos obstáculos no meio do caminho. O Carl Jung que fala, né? Quando você olha para fora, você sonha. Quando você olha para dentro, você desperta. Porque é exatamente isso. Você desperta o seu ser. Mas aí, você focou muito no narcisismo. Sim. Só que as pessoas hoje em dia banalizaram o narcisismo. Né? Todo mundo é narcisista. Bobear, a gente é narcisista também com alguém. Como você descreve o narcisismo per se, o narcisismo real, oficial? Sim, assim. O narcisismo não é porque assim, a palavra narcisista vem do mito de Narciso, né? Que se olhava no espelho e aí ele, né, tirou a própria vida porque ele não conseguiu se relacionar com o espelho. E aí as pessoas, no senso comum, ficou marcado com o significado de narcisista, aquele que se ama demais, aquele que se gosta demais, que é vaidoso demais, que é egoísta. O transtorno de personalidade narcisista, então, o DSM-5, né, que é o diagnóstico estatístico de transtornos mentais, ele vem estabelecendo critérios de uma personalidade e ele pega o nome Narciso para o transtorno. Então, o transtorno de personalidade narcisista, ele não é a mesma coisa que o narciso.
O transtorno de personalidade narcisista é um transtorno onde a pessoa, quando ela, na infância, ela estava desenvolvendo as características dela, da personalidade dela, ela foi desenvolvendo um senso de superioridade, uma falta de empatia, uma necessidade extrema de validação, de aplausos, de admiração. Então, diferente do que as pessoas pensam, que o narcisista é uma pessoa com uma ótima autoestima e super autoconfiante, não. Essa é a máscara que o narcisista veste. Então, o narcisista, uma palavra que define, é a ambiguidade, é a dupla personalidade. Quase uma bipolaridade. Muitas pessoas confundem o narcisista com o bipolar, apesar de serem muito diferentes. Mas exatamente por isso, porque ele tem uma face que é a que ele mostra para as pessoas, uma face bondosa, maravilhoso, generoso, sedutor, mas quando ele tira a máscara, ele é aquela pessoa manipuladora, cruel, que precisa diminuir, que precisa deixar a outra pessoa insegura. Então, é uma pessoa que enxerga todas as outras pessoas como objetos para satisfazer o seu próprio ego, para satisfazer as suas necessidades, uma pessoa que não tem empatia. Inclusive, existe uma alteração na ínsula anterior esquerda do cérebro do narcisista. A massa cinzenta é menor. Isso significa que essa partezinha do nosso cérebro é responsável por processamento de sentimento, por autocompaixão, empatia. Então, ele não tem essa capacidade mesmo de se importar com o outro. Seria genético ou não? Existe uma influência genética, mas mesmo com essa influência genética, filhos de narcisistas não necessariamente serão narcisistas, porque esse gene ele pode ser ativado ou não. O que determina a formação do transtorno são as experiências que essa criança vive na infância. Então, se ela viveu abuso, negligência, abandono, ela pode desenvolver o transtorno. Ou se ela foi super paparicada, super protegida, sem limites nenhum, e uma certa negligência, ela pode também desenvolver o transtorno. Então, tem 2 caminhos para que ela desenvolva esse transtorno. E aí ela não amadurece emocionalmente. Tanto que se você observar uma pessoa narcisista, ela parece uma criança birrenta, mimada, que quer tudo do jeito dela, na hora dela, e que se não é como ela quer, ela reage de forma desproporcional, ela explode, ela pune. Então, é muito difícil, né? As pessoas perguntam, Andressa, como que eu faço para conviver com um narcisista? Assim, você pode escolher conviver, mas saiba que o preço que você vai pagar é muito alto. É o preço da paz, da saúde mental, emocional, física, espiritual, financeira. Porque, é um preço muito alto. Porque não tem como uma pessoa... A pessoa narcisista, ela tem inveja da felicidade do outro. E aí, como é que você convive? Pensa só, você tem um parceiro que inveja a tua felicidade, que faz tudo para estragar os seus momentos bons, para te ver triste, para te ver desequilibrada, para te ver assim, totalmente desestabilizada, porque é quando ele te vê desestabilizada, insegura, que ele sente que tem o controle, que ele sente que ele tem o poder sobre as emoções. Gente, que loucura. Então, percebe que é totalmente diferente de uma pessoa egoísta, uma pessoa imatura, né, um cafajeste, uma pessoa que não... Não, é diferente. É diferente por quê? Porque o narcisista, ele é incapaz de amar. E ele não tem a empatia. Então, ele faz o que faz sem nenhum problema, sem se importar com sentimentos, com sofrimento, com o que o outro está pensando. Não. Ele é superior, só importa a mente dele, o que ele faz e se ele vai obter o que ele deseja.
Gente, loucura. Então, percebe? Não é qualquer tipo de... As pessoas estão colocando todo mundo nessa caixinha, mas não é não. Se a vítima de um relacionamento assim, ela sai totalmente destruída e adoecida. Ela não se reconhece mais no espelho depois de sair de um relacionamento assim. Ela sai hipervigilante, ansiosa, angustiada. Por quê? Porque dentro desse relacionamento, o narcisista está criticando ela o tempo inteiro, compara ela sutilmente com as amigas, com a ex. Ela vai, muitas vezes, ele pune com um tratamento de silêncio, então ela sente que a culpada da história é ela. Ele ora dá, ora ele tira, ora ele tem declarações de amor, tem aquela coisa maravilhosa. Depois, no momento seguinte, é uma destruição, tem ali uma humilhação. Então, é tudo muito instável. Acho que quem estiver, né, ouvindo a gente, assistindo, aliás, né, envia esse episódio para as pessoas que você identificou para trazer uma luz, uma consciência, porque instabilidade é algo assim que vai perdurar dentro do relacionamento. E aí a vítima, ela fica muito confusa, porque ora ela tem, ora ele não tem. Ora ele é o abusador, o que machuca, ora ele é o salvador, o que vai lá e bota o curativo no mesmo machucado que foi ele mesmo que fez. Então, morde e assopra. Morde e assopra. Então, ela passa a depender dele, porque é ele que cura a ferida dela, porque ela não tem mais ninguém em volta. Ele isola ela do mundo, das coisas que ela gosta, das amigas, dos familiares. Ela se vê sozinha e totalmente dependente do seu próprio abusador. Por isso que é muito confuso. E ela não consegue sair, porque essa loucura, essa intensidade gera um vício emocional absurdo. É algo assim, ativa as mesmas regiões do cérebro de um dependente químico. Então, sabe, aquela necessidade real que o dependente químico tem, que ele acaba fazendo dívidas, vendendo tudo que tem, porque ele precisa daquilo. Uma droga. A mesma coisa acontece com a dependência emocional. É gerada uma dependência emocional tão grande que ela acha que não consegue sobreviver sem ele. Então, às vezes as pessoas julgam, mas como é que não consegue sair? Ela gosta de sofrer, parece que gosta. Não é que ela gosta daquilo. É que realmente o cérebro dela está viciado na migalhinha de afeto. Não. E aí eu tenho uma pergunta, porque aqui a gente está falando do universo feminino, mas existe o outro lado também, das mulheres narcisistas. Sim. Também? Isso não é algo só dos homens, tá vendo, gente? Não. Existem homens e mulheres narcisistas. A maior predominância são homens, né? O transtorno atinge mais homens, mas existem muitas mulheres narcisistas. Inclusive, o estrago que elas fazem, às vezes, é muito maior. Porque o homem, como ele... Primeiro que ele tem aquela questão do eu não posso sofrer, porque se eu sofrer, se eu chorar, se eu contar isso para os meus amigos, eu vou ser o fraco. Você é menos homem. Menos homem. Então, para ele buscar ajuda, demora demais. E aí ele fica, mas ele é mulher, eu sou homem. Como é que ela está fazendo isso? E eu estou permitindo esse sofrimento, eu estou permitindo esse desrespeito. Então, mexe muito com a hombridade, a masculinidade dele. E isso faz com que o estrago, muitas vezes, seja muito maior. E a mulher, pela questão da mulher dissimular, às vezes usar as leis que protegem as mulheres justamente para distorcer a situação e acusar um homem. Então, se a gente for lá na Lei Maria da Penha, existe ali um percentual que é muito baixo, tá? Não, é irrisório, mas existe um número ali de
registros que foram feitos de forma indevida por uma mulher narcisista. Nossa Senhora! E aí, nesse seu programa, você ajuda, né, as pessoas que te procuram, normalmente é por conta de questões nos relacionamentos, aí você ajuda como identificar, como romper, como se recuperar. Você faz todo o processo dela para mostrar para ela se é realmente uma relação narcisista ou se é uma relação tóxica por outros motivos. E aí a gente tem, né? Eu até anotei aqui, gente. Ó, relações abusivas, estelionato emocional, divórcio cinza, que eu fiquei curiosa para saber o que é, dependência emocional e a violência doméstica, que seria uma violência... Essa violência doméstica, você fala de abuso físico ou a gente está falando de questões emocionais? A violência doméstica é que, assim, muito se fala da violência doméstica, mas quando se fala, as pessoas vão só na violência física. Só que a violência doméstica, protegida pela Lei Maria da Penha, ela não é só violência física. Tem a violência psicológica, que é essa violência que mata silenciosamente, sem deixar nenhuma marca. Então, quando a pessoa percebe que ela está em um relacionamento abusivo, já foram anos de destruição, ela já perdeu a autoestima, está insegura, se sentindo culpada, confusa, com vergonha, incapaz. A violência moral, né, onde ali tem difamação, calúnia, a violência sexual, e muitas pessoas não têm a consciência ou conhecimento de que a violência sexual pode existir no casamento. Existe o estupro marital, onde se ela diz que ela não quer, não. E ela acha que por ela estar casada, ela precisa atender às necessidades, independente de qualquer coisa. Tanto que, né, assim, eu tenho uma aluna, inclusive, que mais de uma, que engravidou no puerpério. Ela não queria e forçadamente. Só que até essa mulher que está ali tão confusa, no meio de tanta manipulação, entender que ela não precisa, quando ela não quer, demora para ela entender que ela está vivendo uma violência. E a violência patrimonial, que é quando o abusador explora financeiramente de duas maneiras, né? Ou explora financeiramente, fazendo empréstimos no nome, controlando todas as contas, pegando todo o dinheiro, ou, muitas vezes, não deixando essa vítima trabalhar. Porque aí, quando a vítima não trabalha, ela está totalmente dependente dele. Então, existem essas formas de violência e todas elas é violência doméstica. Tanto que, assim, muitas alunas, tem muitas pessoas que estão presas num relacionamento assim por conta de crenças religiosas. E aí elas falam, Deus odeia o divórcio. Mas Deus odeia, e ali na Bíblia, em Malaquias 2,16, está escrito: Deus odeia o divórcio e o homem que se veste de violência como se veste de roupas. Então, a violência doméstica, ela não é só violência física. E a gente tem que ter muita atenção para isso, porque ainda hoje, mesmo com tanto conhecimento, mesmo com as redes sociais, assim, espalhando essa mensagem, sempre chegam pessoas, mas Andressa, ele nunca me bateu. No fundo, ele é uma pessoa boa. Não, no fundo, ele não é uma pessoa boa. A pessoa, ela cria essa desculpa porque ela vê a máscara do narcisista para as pessoas de fora. Porque para as pessoas de fora, o narcisista é generoso, ele é altruísta, é simpático com todo mundo, tanto que ela está no carro brigando, ele está xingando, humilhando, chegou na festa, nossa, essa minha esposa maravilhosa. Perfeita, não podia ser melhor. E aí ela, olha a confusão mental. O que ela pensa? Eu acho que ele está me tratando mal porque o problema está em mim. E ele vai, de fato, falando isso. Porque antes você era assim, agora você não é mais.
E, de fato, essa mulher muitas vezes está se abandonando e hoje ela não é mais aquela mulher que era antes. Mas não é por quê? Porque ela está adoecida, porque ela não tem mais brilho, ela não faz mais o que ela gosta, ela se abandonou, ela deixa de cuidar da saúde física, mental, para viver ali para ele. E é isso que o narcisista quer. O narcisista quer uma pessoa que esteja 24 horas vivendo para ele, uma empregada, uma serva. Então, isso é maravilhoso para ele. Tanto que muitas pessoas falam, Andressa, como eu, uma mulher forte, caí nisso. Eu não me perdoo por ter caído nisso. Que é manipulação, né? Mas é exatamente por ser forte que essa mulher dá conta de tudo, resolve tudo. E ela é tão forte, ela criou uma armadura tão grande para não acessar as suas vulnerabilidades, que quando as coisas começam a acontecer, ela nega a realidade. Não, isso não está acontecendo comigo. E ela foi exatamente a presa perfeita para o narcisista, porque ela resolve a vida do narcisista, ela faz tudo por ele, ela tem, muitas vezes, status, prestígio, credibilidade, e isso ele quer para a imagem dele. Então, uma mulher forte, bem-sucedida, é um alvo para o narcisista. Sensacional. E aí, no seu programa, você faz toda essa limpeza, vamos dizer assim. O primeiro passo é a autoconsciência. Então, ela já entende que, olha, realmente é isso que eu estou vivendo, ou não é isso. E aí ela toma essa consciência do que ela está vivendo, e aí vem o processo de cura, que é entender tudo aquilo que aconteceu, todas as feridas que ela carrega, quebrar todos esses padrões de relacionamentos, porque normalmente ela tem mais de um relacionamento tóxico, quebra esses padrões, aí ela vai reprogramar tudo que ela aprendeu sobre amor, sobre relacionamento, nossa, ela tem que fazer tudo pelo outro, não. Ela tem que aceitar ou perdoar uma traição. Não, ela tem que se amar. E aí ela vai aprendendo a desenvolver essa autoestima, que muitas vezes ela acha que é autocuidado, que se ela cuida do cabelo, da pele, do corpo, ela tem, e ela se vê bonita no espelho, pronto, tem uma boa autoestima. Não tem. Porque uma pessoa com uma boa autoestima, que tem amor próprio, que está preenchida, que está curada, que é saudável, ela não permanece em um relacionamento abusivo. Então, se ela está, é porque existe uma falta ali, existe um buraco. E autoestima não é só sobre se ver bonita no espelho. É sobre acreditar na sua própria capacidade, é sobre a capacidade de dizer não, é sobre não precisar da aprovação do outro para se sentir bem, é sobre estar feliz na própria companhia, é sobre estabelecer limites. Então, tem muitas coisas ali que precisam ser trabalhadas. E aí a gente vai trabalhando, desenvolvendo tudo isso para que ela se sinta independente, para que ela chegue num ponto que ela fale, nossa, eu estou tão bem com a minha própria companhia, eu me amo tanto, né? Eu me levo para passear, eu gosto de fazer tal coisa, eu vou viajar comigo e tá tudo bem, eu não preciso de alguém para ser feliz. É essa felicidade, essa tranquilidade que faz com que ela tá tão tranquila que automaticamente ela vai se conectar com uma pessoa saudável. Porque a gente acha assim, né? Como eu sempre quis alguém que me respeitasse, que me tratasse bem, que fosse uma pessoa assim. E por que eu sempre me conecto com uma pessoa que me trata mal, que me desrespeita, o famoso dedo podre? Na verdade, a gente escolhe com quem a gente se relaciona de forma inconsciente. Pela nossa vibração, né? Pelos nossos traumas, pelo que a gente viveu, pelo que a gente acredita.
Então, se ela não está bem consigo mesma, se ela não está preenchida, automaticamente ela vai se conectar com alguém abusivo, narcisista, ou que tem algum outro problema, porque ela vai se encaixar com a falta, com aquilo que é familiar, com aquilo que é confortável para o cérebro dela. Estão vendo, né? Penso. Mas aí hoje você falou que você dá aula, então você tem esse programa, que é o seu programa terapêutico das suas pacientes, mas você também dá aula. Eu tenho os atendimentos individuais, o programa terapêutico, que é um programa em grupo. Então, a gente tem essas aulas gravadas, a gente tem o curso gravado com cada etapa. Então, feridas, quebra de padrões, reprogramação de crenças, desenvolvimento da autoestima, personalidade, energia feminina e masculina. A gente tem todo um curso ali com psicoeducação e cada módulo com práticas terapêuticas, exercícios para que ela possa colocar no dia a dia. E, paralelo a isso, a gente tem sessões ao vivo de 15 em 15 dias. Então, é um grupo de mulheres que vivem, né, ou viveram a mesma situação, que estão ali em busca, né, de se amar, de se desenvolver, de estar bem na própria companhia para atrair um relacionamento saudável. E aí, de 15 em 15 dias, a gente tem essas sessões e junto também um grupo de apoio no Telegram, onde elas se fortalecem, eu estou ali todos os dias, então elas compartilham as histórias, porque só uma pessoa que viveu um relacionamento abusivo sabe o que é isso. Ela acaba passando por situações que só quem viveu sabe, conhece aquela dor. Quem está de fora julga. Então, ali é um grupo de acolhimento e onde eu estou ali todos os dias dando um direcionamento. E aí, as sessões em grupo é tudo pelo Zoom? Ou pelo vocês Zoom. fazem... Não, pelo Zoom. Tudo pelo Zoom. Pelo Zoom. Agora, a gente vai ter um presencial, uma masterclass presencial em Portugal, em Lisboa. Quando será? Dia 30 de agosto. E assim, vai ser maravilhoso, porque a gente vai trabalhar justamente o que eu trabalho dentro do programa, mas vai ser um dia imersivo para a gente trabalhar as coisas mais importantes. Essas feridas de abandono, de rejeição, que vêm desde a nossa infância e faz com que a gente projete isso nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos. A gente vai trabalhar a quebra do ciclo de autossabotagem, porque muitas vezes a gente se sabota sendo agradadora, sendo perfeccionista, ou muito crítica, ou não acreditando na nossa capacidade. E o desenvolvimento da autoestima, da autoconfiança. Então, vai ser um dia, assim, de transformação, onde eu vou trazer práticas terapêuticas para que a pessoa saia de lá diferente de como ela entrou. Ela já saia, né, entendendo o que faz com que ela esteja no mesmo padrão, ela quebra esse ciclo e ela já sai ali com ferramentas para alimentar a autoestima. Maravilhosa. E aí, hoje, você está no Instagram, aí todos os seus contatos a gente consegue, programa, tá tudo lá, tem link, tem tudo. Tá Qual tudo é o lá. seu Instagram? Conta pra gente. É @Andressa Taqueta. Vou botar aqui embaixo para vocês. @Andressa Taqueta, TAKETA. Maravilhosa. Conta, assim, pra gente finalizar, fala pra mim 2 coisas. Uma, sua missão, você entende, assim, a sua missão de vida, o seu propósito de vida. E uma mensagem para as nossas ouvintes, que você acha que vai mudar a vida delas. A minha missão é, de fato, ajudar essa mulher a enxergar o seu valor, enxergar o quanto ela é merecedora, que ela é filha de um Deus vivo, que tem o melhor para ela, para que ela viva relações saudáveis. Todos nós merecemos ter relações saudáveis, e não só na vida amorosa, mas em todos, no trabalho, nas amizades, na família. E a mensagem que eu quero deixar para você, mulher que se identificou com tudo que a gente falou aqui, não desista de você. Você não está sozinha. Existe um caminho. Tudo isso que você trouxe até agora e que muitas vezes pode estar
fazendo com que você esteja em ciclos de relacionamentos tóxicos, com que você não consiga se posicionar ou dizer não, com que você não consiga ser a sua melhor versão e ter este amor próprio, se priorizar. É possível ressignificar, é possível tratar todas essas dores e feridas, e você pode sim se tornar uma mulher independente emocionalmente, uma mulher que se ama, uma mulher que atrai relacionamentos saudáveis. É possível e você merece. Como eu sempre digo, a vida é feita de relacionamentos. A gente já sai da barriga da nossa mãe já em um relacionamento com os nossos pais, porque sem eles a gente não consegue sair ou sem a pessoa que está ali para nos ajudar a crescer, a nos alimentar, a gente não sai do lugar. Então, tenha consciência de que você precisa se curar para você aprender a se relacionar. Não tenha vergonha de pedir ajuda, porque muitas vezes a gente não tem vergonha de pedir ajuda. Não vista essa armadura, né? Sou forte. A mulher forte é aquela que busca ajuda. Isso também é uma questão do amor próprio. As pessoas falam, mas eu não vou ser, eu vou ser um peso para as pessoas, ou então ela acha que ela vai ser egoísta se ela se priorizar. O amor próprio é saber dar e receber ajuda é muito importante. Sim. Faz parte do amor próprio. Faz parte do nosso crescimento, né? Porque não tem aquele juntos somos mais fortes, sozinhos a gente não vai a lugar nenhum, então é um pouco disso. E aí, para finalizar, eu quero que você me diga se você se identificou, se você precisa de ajuda, não tenha vergonha. E eu quero saber o que você vai colocar em prática para se amar, porque é o nosso maior objetivo aqui, é aprender a se amar. Então, eu quero que você me diga o que você vai colocar em prática hoje para começar a se amar um pouquinho mais. E, para quem me segue nas minhas redes sociais, eu tenho o meu jargão na força do amor por você, por mim, por você e por nós todas, que é exatamente isso. Não é na força do ódio, é na força do amor por você, porque você é a pessoa mais importante para conseguir se relacionar. Vamos nos movimentar com amor. Obrigada, Andressa, por ter vindo. Adorei. Acompanhe ela lá em Lisboa. Vamos todos para Lisboa. Hashtag vamos todos para Lisboa. Na verdade, hashtag vamos trazer ela para fazer uma masterclass no Rio de Janeiro. Que maravilha. Boa, gente. Eu, hein? Bora. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente.